moçadinha. Nossa aula de hoje aí vai ser sobre microscópio óptico, certo? Seguinte, claro que ele vai se basear aí, o próprio nome diz óptico, né? Ele vai se basear nas propriedades da luz aí, tá? E claro, na utilização das lentes. Aqui eu tenho dois tipos de microscópios. Um mais antigo, aqui que foi utilizado por Robert Hooke, aí quando ele observou a célula, tá? Tudo bem que o seu inventor data de antes, no finalzinho ali do século XVI, 1590, foi não me engano, um holandês, James alguma coisa, certo? Eu não recordo muito bem o nome, mas se baseava praticamente aí, ó, na utilização de duas lentes, certo? Tá. Para a gente entender um pouco sobre o vamos recordar um pouco o funcionamento da lupa, tá? Como que funciona essa lupa aqui, ó. Então vamos fazer um esqueminha aqui rápido só para mostrar aí um pouco a ideia da lupa. Como que a lupa é formada? Ela é formada simplesmente por uma lente convergente. Recordam-se disso? Espero que sim, tá? Então aqui eu estou desenhando o eixo principal dessa lente, ó, eixo principal, e vou colocar aqui a minha representação da lente. Vamos lá. Como eu estou considerando, claro que eu estou usando essa lente aqui no ar, então a lente convergente é uma lente de bordas finas. Acho que a gente já discutiu isso, acho que vocês recordam-se um pouco aí dessa lente, certo? Tá. Como que ela funciona aqui, ó? Você tem aí os dois focos da lente, né? O foco aqui, vamos colocar do meu lado esquerdo, o foco objeto, e aqui o foco imagem. Claro que você tem outros dois pontos na lente, que são os pontos antiprincipais. São o dobro da distância focal. Então aqui do meu lado esquerdo, eu não entendi aqui o meu eixo principal, mas o ponto antiprincipal objeto estaria por aqui, né? O ponto antiprincipal imagem estaria por aqui. Mas aqui para a gente analisar a lupa não vai ser necessário. Por quê? Quando a gente vai utilizar a lupa, né, que você vai querer enxergar alguma coisa muito pequena, um objeto aqui, você aproxima essa lupa do objeto. Quando você aproxima essa lupa do objeto, o que você está fazendo? Você está colocando o objeto, olha aqui, vou representar o objeto como uma setinha, tá? Você está colocando o objeto entre o foco e a lente, tá? Por quê? Quando acontece isso, como que vai ficar a formação da imagem? Vamos analisar então aqui, ó. Você tem dois raios para você traçar aqui, ó. Um raio paralelo ao eixo principal, espero que vocês lembrem-se disso, ó, tá? E aí, quando ele vai paralelo ao eixo principal, ele é desviado, convergido, correto? Então, o raio vem aqui. E o outro aqui, bem simples, que é o raio que passa pelo centro óptico da lente, o meiozinho da lente ali. Esse raio, ele não sofre desvio, tá? Então, ele vem direto aqui. E aí? Eu pego esses dois raios transmitidos aqui. Esses daqui, ó. Os dois raios que passaram pela lente. Ó, raios transmitidos. Porque no encontro deles é que eu vou ter a formação da imagem. Você fala, mas não estão se encontrando. Mas eles estão se afastando. Isso indica que já se encontraram. Então, eles se encontraram aqui antes. Ó. Vou ter que prolongar os raios de luz. Ó. Faço o prolongamento aqui dele. Faço o prolongamento desse outro aqui. Tá? Pontinho. Ó. Eles se encontraram aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá vendo? Nesse ponto você tem a formação da sua imagem. Isso daqui seria a imagem. A imagem do seu objeto aí, tá? E aí o que acontece? Como que é o funcionamento dessa lupa aqui? Coisas estão caindo. Aqui é onde que você vai ter, ó,
se você ver essa região aqui, observar essa região entre os dois raios transmitidos, aqui é onde que você se posiciona, tá? Como se seu olho tivesse aqui, ó, para você enxergar o objeto. Que olho feio, ó. Tá? Então você enxerga a imagem, na verdade, do objeto, certo? Essa imagem aqui, que ela é maior, né? Claro, essa é a ideia da lupa, produzir uma imagem ampliada, tá? Direita, né? Ela não está de ponta cabeça em relação ao objeto, certo? E ela é virtual, tá? Eu tive que prolongar os raios de luz para achar ela. Essa característica aí principal de imagem virtual. E outra característica importante é que a imagem virtual é observada diretamente, certo? Tá. Agora vamos analisar aí, ó, como funciona o microscópio óptico, tá? Bom, esse daqui mais antigo, que foi utilizado por Robert Hooke, você tem uma lente aqui nessa região. Que lente que é essa? É a lente que está voltada para o objeto. O objeto vai estar aqui, ó, nessa plataforma aqui. Então essa lente aqui, voltada para o objeto, ela é chamada de lente objetiva, certo? E aqui é onde você vai colocar o seu olho, ó, aqui em cima. Aqui é onde você observa. Bom, se é onde você observa, onde você coloca seu olho, essa lente aqui é a lente ocular. Então ele era basicamente constituído aí de duas lentes, certo? É claro que com a modernização você vai ter uns microscópicos um pouco mais sofisticados. Então aqui, ó, opa, como que se tem um microscópio aqui, ó? Você tem mais uns, você tem alguns conjuntos de lentes, mas a ideia também é a mesma, certo? Você tem aqui, ó, a lente objetiva, ó, onde fica ali a plataforma, a mesa chamada, aí o nome correto, e aqui são as oculares. Só que aí você vai ter mais uma associação de lente no interior dele, mas a ideia é a mesma. Então, pessoal, vamos analisar aqui, ó, como que funciona esse nosso microscópio óptico. Vou fazer um esquema aqui, novamente aí, para analisar seu funcionamento, certo? Tá. Então, primeiramente, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou traçar aqui para vocês um eixo principal. Olha aqui. Então, o eixo principal aqui traçado, correto? E aí eu vou colocar minha primeira lente, que é a voltada para o objeto, como nós vimos aí, a nossa lente objetiva, que vai ser uma lente convergente, tá? Qual que é a grande diferença agora? Então tá aqui, ó, objetiva. Vamos analisar. Bom, nós temos aí os dois focos da objetiva, certo? O foco objeto e o foco imagem. Então tá aqui, ó, foco objeto, equidistante em relação ao centro da lente, você tem o foco imagem, certo? Ó, vou colocar aqui, ó, foco objeto da objetiva, foco imagem, e aqui eu vou colocar também o nosso ponto antiprincipal objeto, o dobro da distância focal, e o ponto antiprincipal imagem, porque agora eu vou necessitar dele. Por quê? No microscópio, quando eu ajusto aqui, por exemplo, essa chamada mesa aqui onde se encontra a lâmina, onde eu ajusto por meio da utilização aqui desse mecanismo aqui de aproximação da mesa em relação à lente, né? Eu estou ajustando, na verdade, a distância do objeto até a lente. Onde que tem que se situar esse objeto? Ele tem que estar exatamente aqui, ó, entre o ponto antiprincipal objeto e entre o foco objeto da objetiva. Quando ele está nesse ponto, o que vai acontecer? Vamos determinar aqui, no caso, como que vai ser formada a imagem desse objeto em relação ao objetivo. Então, traço o raio paralelo ao eixo principal, certo?
E aí esse raio é convergido aqui em direção ao foco imagem, olha aqui. Vou até dar uma prolongadinha nele aqui. Acho que deu para perceber ele aqui. Ó. Tá. E aí eu vou traçar também aqui o nosso raio indo na direção do centro óptico, ó, que ele não sofre desvio. Opa! Então, no encontro desses dois raios transmitidos, aqui exatamente aqui você tem a formação da imagem. Olha aí. Nossa imagem aqui, ela está invertida. Ela é maior já que o objeto, só que ela é real. Você não consegue observar diretamente essa imagem aqui maior, invertida e real. Tá. Se você não consegue observar ela diretamente, o que você vai necessitar no caso do microscópio aí? Você necessita de uma outra lente. No caso aí nós sabemos já que é a ocular. Essa lente ocular, onde que ela está situada? Ela vai estar por aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Então seria aqui, ó. Olha a minha lente ocular aqui, ó. Uma lente também convergente, né? Como que ela está no ar, é uma lente de borda fina. Então tá aí. Só que é o seguinte, vou até mudar a cor aqui, ó. O foco da ocular vai estar aqui, ó. Esse seria o foco objeto e aqui, equidistante, você tem o foco imagem. Então percebam que a imagem formada pela objetiva, ela vai estar entre o foco imagem e o centro óptico da ocular. O que vai acontecer? Essa imagem aqui, a imagem da objetiva, ela vai servir como se fosse um objeto da ocular. Um objeto para ocular. Bom, se é um objeto, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou traçar novamente os raios de luz. Aqui como se fosse um objeto, interpreta ele, só que olhando para o ocular. Então olha aqui, ó. Traço um raio de luz paralelo ao eixo principal. Ele vai ser convergido aqui no foco imagem. Ó. Certo? Olha aí. E aí você traça o outro raio de luz aqui, ó. Indo na direção do centro óptico da lente. E aí ele não sofre desvio. Olha aí que legal. Tá? O que aconteceu aqui, pessoal? Essa ocular, ela serviu exatamente aí para nós como se fosse uma lupa. Ela vai ser exatamente uma lupa. Então ele vai ampliar essa imagem aí, ó, produzida pela objetiva, né, que aí se torna um objeto da ocular. E como que a gente determina agora onde que está a imagem da objetiva? Opa, perdão, da ocular. A gente tem que fazer o prolongamento dos raios de luz aqui transmitidos, ó. Então eu vou prolongar esses raios de luz aqui, ó. Vamos lá. Ó, o primeiro raio de luz, quando eu prolongo, ele vai estar aqui. E o segundo, aqui, ó. Vamos aí, o raio que foi pelo centro óptico, não sofreu desvio. Ele está aqui, prolongado. Ó, percebam que exatamente nesse ponto aqui você tem o encontro e, portanto, a imagem final que é observada por você no microscópio. Ó, olha aqui. Essa daqui é a imagem final. Tá? Pessoal, essa imagem ela é virtual, tá? Virtual, maior, obviamente, né? Essa é a ideia do microscópio, tá? E em relação ao objeto, olha, o objeto tá aqui, ó. O objeto aqui, ela é invertida. Porque se for em relação ao objeto imagem, né, que foi produzido pela objetiva aqui, esse daqui, ó, essa primeira imagem aqui, a imagem 1,
né? Ela é direita, mas eu estou comparando com o objeto, então invertida em relação ao objeto, certo? Então quando você está olhando no microscópio, na verdade você está aqui, ó. Olha aqui o seu olho. Ele está observando a imagem final produzida aí, portanto, pela ocular, né? Que serve aí como se fosse uma lupa, tá? Tranquilo. Então vamos só para concluir aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui, ó. Vamos lá. O microscópio é constituído em sua forma simples por duas lentes convergentes colocadas em sequência, como nós já vimos aí. A lente mais próxima do objeto é objetiva e a lente mais próxima ao olho é ocular. A imagem formada pela objetiva é real, nós vimos, acabamos de ver, maior e invertida e serve como objeto para o ocular, que forma uma imagem virtual direita em relação à imagem aí anterior, né? Imagem-objeto, e maior em relação à imagem formada pelo objetivo, tá? Então, ó, no esqueminha aqui ele fala o seguinte: suponha que a distância focal da lente objetiva seja de 1 centímetro, a distância focal da lente ocular seja de 4 centímetros e a distância entre as lentes seja de 6 centímetros, tá? Então eu vou colocar aqui nesse desenho mesmo que ele deu para nós aí, ó. Vou colocar as devidas distâncias aqui, né? Então você vai ter isso daqui, ó. Ó, essa distância aqui entre o centro da lente e o foco é 1 centímetro, tá? A distância focal da objetiva. A distância focal da ocular é 6 centímetros, não, opa, perdão, é 4 centímetros. Então, deixa eu apagar aqui. Essa distância aqui, 4 centímetros. E a distância entre a objetiva e a ocular é 6 centímetros. Certo? Então, vamos lá. Ó. Com base nas afirmações, julgo como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas aí, ó. Para que a imagem formada pela objetiva tenha as características especificadas no enunciado, o objeto deve estar a uma distância maior que 2 centímetros dessa lente. Pessoal, lembra que eu acabei de falar aí, ó, que para objetivo, o objeto tem que estar entre o ponto antiprincipal e entre o foco, o objeto dela. O ponto antiprincipal é o dobro da distância focal. Então a distância desse ponto aqui, antiprincipal objeto, em relação ao centro da lente, nesse caso aqui seria 2 centímetros. Então, na verdade, a distância do objeto à lente ela tem que estar entre 1 e 2 centímetros. No caso aqui ele está falando que tem que estar maior que 2 centímetros, então, portanto, está errado, tá? Agora, ó, suponha que o objeto esteja a uma distância de 1,5 centímetros da objetiva. A imagem formada por essa lente estará a 3 centímetros dela. Pessoal, vamos calcular isso. O que ele deu para nós aí? Ele fala da distância do objeto até a lente, ou seja, se a gente for representar na equaçãozinha de Gauss, ele deu para nós o P. O P vale 1,5 centímetros, certo? E aí você já tem a distância focal da lente, que é de 1 centímetro. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar aqui na formulinha de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até a lente, tá? Então, substituindo aí os valores, vamos lá. 1 sobre 1 é igual a 1 sobre 1,5 mais 1 sobre P'. Ok. Vamos isolar as coisas aqui, então, ó. 1 P' vai ser igual, então, ó, a 1 menos 1 sobre 1,5. Para ficar mais simples isso daqui, pessoal, 1 sobre 1,5 eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2. Não vai mudar nada na fração.
Por quê? Para ficar mais simples para eu fazer a conta. Vocês vão ver, ó. 1 sobre 1 é igual a 1 menos 2/3, tá? Aí eu consigo calcular o mínimo múltiplo comum de uma maneira mais tranquila, quer ver, ó? 1 sobre P' é igual, o mínimo vai ser, claro, 3, tá? Fazendo as contas aqui, ó, fica 3 menos 2, né? Então você fica com 1 sobre P' é igual a 1/3. Bem simples, né? Pô, 1 menos 2/3 é claro que daria 1/3. Portanto, P' é igual a 3 centímetros. Ou seja, a distância que forma a imagem da objetiva é de 3 centímetros, que é exatamente o que ele está falando aí. Então tá certo, ó. Correto? A 3. A imagem final formada pelo microscópio é virtual, invertida e maior em relação ao objeto original. Exatamente como a gente havia proposto aqui. Então, portanto, também está certo, tá? E a imagem formada pela objetiva deve estar a uma distância maior que 4 centímetros da ocular. Olha aí, pessoal. O que nós vimos aí, ó? Que a imagem na ocular, né? A imagem formada da objetiva na ocular, ela tem que se situar nessa região aqui, ó. Lembra aqui, ó? Nós vimos exatamente isso aqui, ó. Olha onde que está a imagem 1 aqui formada pela objetiva. Ela tem que estar entre o foco objeto da ocular e entre o centro óptico. Se ela tiver uma distância mais do que 4 centímetros, ela vai estar maior do que o foco. O foco da ocular é de 4 centímetros, então não vai funcionar como uma lente. Então, obviamente, isso daqui está errado. Certo? Então, por hoje é só, pessoal.